Rafa, você, além das informações, como é que funciona isso? O prefeito faz um discurso que se a Caixa não ajudar, ele vai desapropriar um terreno. Como é que funciona isso? Isso aí, desculpa. Bom ponto, Zé. Ele tem o direito de fazer isso. Tem prerrogativa. Está dentro da Constituição. Botar o time reserva para poupar para o jogo do colombiano, mas o time dos Milionários também já foi eliminado no colombiano, então falou, vou poupar para quê? Então vai correr. Não tem. Passear no Maracanã. Vai jogar sem o seu artilheiro, o Castro, Leonardo Castro, né? Tá fora. Né? Então, o que o Milionários pode apresentar diante do bilionário? Então, é um duelo de opostos. Milionários contra o bilionário Flamengo, clube que tem faturamento de mais de 1 bilhão. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem Flamengo e Milionários. Vou trazer aqui para vocês um corte do programa F90 da ESPN Brasil com todas as informações e o debate sobre Flamengo e Milionários. É hoje às 9 da noite, jogo exclusivo do Star Plus e ESPN Brasil. Então é o seguinte, se você veio aqui porque você gosta de ficar bem informado quando o assunto é Flamengo, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final do vídeo a gente debate aqui sobre o provável time do Flamengo para a noite de hoje. Vamos lá? Simbora! Rafael Marques está conosco. Rafael, obrigado, boa tarde. Como veio o Flamengo para essa partida? Seja bem-vindo ao lugar que você ama o F90. Rafael Marques vem bem, olha o sorriso no rosto. Sorriso de quem tá amando. Que maravilha. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tamanho de deferência, meu querido monstro Eduardo de Menezes, essa figura incrível. Cheguei de helicóptero e ficou lá fora, viu, Zé Luiz? Inclusive, o rapaz guarda aqui perguntou por você, porque você é o dono. O dono não vem mais, só você que usa. E o Eduardo Menezes que mostrou para o nosso fã de esporte que é um homem comprometido com a emissão do carbono, né? Então, assim, o cara que está totalmente alinhado com os procedimentos atuais. Meu confrade Pia, meu ex-vizinho Bubu, meu querido Xará Prates e é o fã de esporte conectado com a gente. O Flamengo vem, acima de tudo, consciente da responsabilidade que tem essa noite aqui contra o Milionários do Maracanã. Primeiro, por ser o Flamengo, né? Isso por si só já traz sempre aquela cobrança natural. Segundo, porque defende uma invencibilidade jogando como mandante de 26 partidas na Conmebol Libertadores. E se vencer o jogo de hoje, vai alcançar a 16ª vitória consecutiva. O Flamengo não perde aqui pela Libertadores desde o jogo contra o Peñarol em 2019, quando o Abel Braga ainda era o técnico e o Gabigol, inclusive, naquele jogo foi expulso. Falando em Gabigol, hoje ele fica no banco de reservas e a expectativa é se o Tite vai utilizá-lo ou não. E principalmente como será a reação do torcedor. O que a gente consegue mensurar com base em contatos mais próximos de uns 6, 7 dias para cá, é o que era uma relação de amor eterno sofreu um abalo. É evidente que o torcedor que vem ao Maracanã não necessariamente é o mesmo que, em média, se manifesta através de redes sociais ou mesmo no contato direto com os influenciadores que falam de Flamengo. Mas o que se percebe nesse comportamento médio do torcedor é muita revolta, muita mágoa, muita tristeza com tudo que envolveu o Gabigol nos últimos dias por conta daquela foto dele com a camisa do Corinthians e depois a sua confissão através de um manifesto nas suas próprias redes sociais. E, acima de tudo, o Flamengo em campo porque precisa vencer. Né? Tem que vencer o jogo para se classificar, sem depender do que vai acontecer em La Paz na partida entre o Bolívar e o Palestino. Para que o Flamengo passe para o mata-mata da Libertadores, basta vencer o jogo ou ter o mesmo resultado que o jogo de lá. Se o Flamengo vencer aqui e o Palestino vencer lá, o Flamengo se classifica pelo saldo de gols. Se o Flamengo empatar aqui e o Palestino empatar lá, o Flamengo se classifica. E se perder, perder também. Mas aí é aquela velha história, né? Vai contar com isso? Não vai. Precisa fazer a parte dele contra o Milionários às 9 da noite, com a arbitragem do Facundo Tejo, árbitro da Argentina. O Bruno Henrique no banco, Pulgar no banco, uma zaga reserva, Fabrício Bruno ficando no banco porque vai embora. Tem muito assunto para a gente falar de Flamengo, viu, Edu? Ô, Rafa, fique por aí que você vai participar com a gente desse debate, mas ontem aqui a gente desenhava o meio de campo do Flamengo, ficamos aqui 25 minutos falando sobre o meio de campo ideal. E chegaram qual a conclusão? Que o Tite não, que não escalou. Isso acontece com uma certa frequência. Não, mas o senhor vai querer dizer que o senhor estava correto? A César o que é de César. O senhor estava correto. Mas, obviamente, é óbvio, Lulante. Mais uma vez. Por quê? Mais Qual uma o senhor falou? Tá contagiando. Audiência rotativa, qual meio campo que o senhor falou que jogará?
Audiência rotativa para o senhor, que não prestigia quando não cá está. Eu acompanhei, Fã mas de você não faz esporte, só pra audiência mim. fiel, Eduardo Menezes sabe, tá com a gente todo dia, escutou muito bem ontem. Bubu queria, muito apegado a jogadores de outros países, queria escalar o Pulgar. Queria. Aí falou, olha, voltando de lesão, bem ou mal, ainda que num recorte pequeno, né, Zé? O meio-campo com o Alan funcionou. Eu apostaria que que o Tite vai com o Alan na partida de terça-feira e nosso bravo Rafael Marcos, o intrépido Rafael Marcos, canta pra gente ali que Alan deve ser titular, Pulgar no banco. Mas aí Eduardo Menezes não lembra, né? Esse não lembra. Não, eu lembro, eu ia fazer Lembro dos tropeços, aqui Eduardo a Menezes. escada pra você deitar e rolar, porque você tá Escada bem pra cansado. deitar? Pra fazer aquela lá pra ele chegar. Rolar na escada é perigoso, gente. Não, deitar e rolar com o assunto. Ô, Rafa, se você puder ajudar aqui o nosso querido apresentador em algumas metáforas, porque ele tá usando algumas coisas assim vernáculos. que... Deitar na escada, Não, entendeu? Cuidado, Mas a mas mensagem deitar na escada. Não consegui, Ei, Zé, não entendi esse cuidado negócio de com esse deitar na negócio escada. aqui. Não, Edu, não faz nada. Esse negócio de deitar na Deixa o escada pessoal é se- perigoso. O que o fã de esporte, trilhos, o que vai, o fã de vai. esporte quer saber? Escalação do Flamengo. Alan Então, deve jogar. mas o Alan vai jogar. Vai, Agora, normalmente. ontem aqui também o Zé falou uma coisa que eu falei, pô, Zé, vou guardar isso aqui pra gente debater Pra deitar amanhã. na escada Não também. deite nem rola. Sem cuidado, Zé. Esse negócio de deitar na escada é perigoso. Ô, Zé, nós falamos do Gerson aqui ontem. Hoje o Gerson, para o Tite, e aí eu quero ouvir também os nossos colegas, começando por vocês. Ele se apresenta de que maneira? É um cara que ele tem que deixar no time, ele busca encaixar o time para o Gerson jogar, ou em algum momento nós vamos ver o Gerson no banco de reservas com o Tite? Eu acho que depende muito, né, de algumas coisas, mas está muito claro, muito nítido que o Gerson pro Tite é aquele jogador que se tiver com 11 jogadores, tiver que colocar mais um, ele coloca o Gerson. Se tiver coloca o Gerson, ou seja, o Gerson não sai do time, eu acho. Acho bem difícil. Ele é um bom jogador, para mim é um ótimo jogador, dependendo da função e dependendo se ele tiver com vontade de fazer a função da forma como ele fez, por exemplo, nos 2 jogos, Bolívar e Corinthians, né, com aquele dinamismo, com aquela intensidade, ele é um cara realmente imprescindível para o Flamengo, porque ele dá muitas... Ou seja, o Gerson é muito bom jogador, desde que haja boa vontade, né? Desde que ele se esforce, né? Foi o que o Zé Elias acabou de falar. Ele cria muitas variações dentro do campo para os jogadores que estão ao redor dele. Agora, se for aquele Gerson manhoso, né, como foi contra o Amazonas, fica um pouco mais complicado, porque aí ele deixa o time mais lento. Mas eu acho difícil o Gerson sair do time com o Tite. Acho bem difícil. Na tarde ali, ó, tá escrito, Tite tem medo de tirar o Gerson do time, interrogação. Tem. Não, medo eu acho que não tem, ele tem receio. Receio? Eu acho que tem receio. Do que, acho que por ele exemplo, tem- Zé? Do time desconcertar, perder a estrutura? Você sabe por que ele está falando isso, né? Por quê? Porque os caras... Ontem eu falei que o Tite tinha medo de tirar Tinha o medo. Gerson e ele guardou, e ele falou com o Galindo, Galindo, vamos fazer isso pro Zé, entendeu? porque vai dar corte. Eu sei, Eu eu falei. sei, eu sei. Eu falei ainda pra você, não fui traíra. Eu não fui traíra. Eu ainda falei pra você, amanhã vamos falar disso. Não, eu acho que ele tem receio de tirar. Eu acho que ele tem O receio, galera, tá bem próximo do medo, viu? Então, se ele tem receio, creio que ele também tem medo de tirar o Gerson do time, cara. receio de tirar pela questão da grandeza do Gerson e pela qualidade que ele tem. Entendi. Né? E um pouco de medo nesse sentido. Né? Eu acho que o Gerson é profissional. Eu nunca vi o Gerson reclamar tal. Nesse aspecto, eu não posso falar nada do Gerson, porque ele foi pro banco, ficou quieto. Quando voltou, e quando tem que sair, ele sai numa boa. Então, nesse aspecto, eu não posso dizer nada do Gerson, porque ele é super profissional. Mas que existem alguns jogadores que você sempre tem um receio de tirar pela grandeza dele, por aquilo que ele pode fazer. O Gerson deles, o Arrascaeta, por exemplo, quando está jogando também. Porque assim, pode estar jogando mal, mas você sabe que o Arrascaeta a qualquer instante pode te fazer alguma coisa, entendeu? Então, você tira o Arrascaeta e você fala, pô, perdi a criatividade do time. Então, são nesses quesitos aí que esses jogadores se encaixam, que aí eu acho que o Tite tem um pouquinho de zelo. Mas é aquela história, se tiver que tirar Luiz Araújo Luiz Araújo, preciso tirar, é rápido. Vou lá, tira. Gerson, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer para tirar, como é que eu vou colocar, quem é o jogador que eu... Sabe? Entendi. É um cuidado. O Tite tira o De La Cruz, mas o Gerson ele não tira. Pode reparar aí nas últimas substituições. Diferente, é mais ou menos isso. Não, tá bem explicado. Ô Pedro, você que trabalhou muito tempo analisando também o Tite na seleção brasileira, e a gente via algumas críticas em relação ao Tite no seguinte sentido.
o Tite tem alguns jogadores que ele não mexe tanto e tal. Você coloca isso como uma observação tática dele, por isso ele não quer desestruturar o time, ou tem alguns caras que ficam ali, tem um espaço, uma não tolerância também, no treinador não tem isso, vai ter uma margem maior? Edu, você vai me permitir, eu vou discordar bastante desse assunto, cara, porque o Gerson está no time pelo que ele faz, não pela proteção do Tite. Legal essa visão, claro. Porque eu entendo quem queira lembrar que o Tite, em muitos momentos, ele teve preferências. Fez opções na seleção, informações da seleção, por gente que ele era mais próxima, ou que ele confiava mais. Quando ele leva um Cássio como terceiro goleiro, quando leva um Fagner para uma Copa do Mundo. Sabe, eu acho que a gente pode debater que em alguns momentos teve opção. Fred, e tá tudo bem. E tá tudo bem. O Dorival chegou convocando o Rafael e o Pablo Maia. Sabe, uma opção por quem ele era próximo, sabia como encaixar, sabia como era o trato. Agora, o papo do Gerson, para mim, é absolutamente diferente. Como é que o Gerson entra no time fazendo a função que ele deve fazer hoje? Que é aberto, vindo de fora para dentro. Não é fazendo a função do Luiz Araújo. Luiz Araújo faz o corredor e atua de uma outra maneira. Quando ali na véspera do jogo contra o Corinthians, o Tite admite, na partida anterior que era um tropeço, admite que tinha que mudar. Muito questionado, muito se falou, será que vai chegar no jogo contra o Bolívar? Será que ele está pressionado? Se perder para o Corinthians, se tropeçar com o Corinthians em casa, cai. Tinha toda aquela história, né? O Bubu fala, não quis pegar o Corinthians lá na estreia, agora o jogo contra o Corinthians em casa, é um peso, se tropeça, sai ou não. O papo ali era que ele precisava mudar a formação. Ele muda a formação. E aí ele coloca o Gerson numa posição que o Coutinho já fez para ele na seleção, que o Jadson já fez para ele. Que é uma posição de confiança. Que o Jadson já fez para ele no Corinthians, que é uma opção que ele tem, que o cara funciona não exatamente como um ponta, quase que como um meia. E aí, o Gerson funciona muito bem contra o Corinthians, funciona melhor ainda contra o Bolívar. Então, o Gerson estar no time hoje não é por medo de tirar o Gerson, é porque dentro da mudança que ele fez e o time funcionou, quem funcionou por ali foi o Gerson. A resposta foi boa. Não foi o Luiz Araújo, que ele não estava buscando um ponto ali para recompor e trabalhar com 2 pontos, Cebolinha de um lado e Luiz do outro. Não foi isso. Cara, eu vou pausar aqui só para mostrar para vocês, ó. Ele falou do Jadson, né? Olha aqui, ó, o Jadson. A câmera tem chroma aqui, então ela não vai focar bem, ó. Encontrei o Jadson em Londrina, grande jogador, hein? Ex-jogador. Inclusive, quando ele precisou, o Luiz foi titular dele. A opção agora é outra. Então, do jeito que se fala, ele tá com medo de tirar o Gerson, parece que o Gerson vem mal e ele tá insistindo em algo que não deve, pelo tamanho do Gerson. Pra isso, né? Não acho. O Gerson hoje está escalado pelo que ele fez. Ele não foi bem na última partida, em Manaus, contra o Amazonas? Ninguém foi. Então, assim, não é por então tira todo mundo. É aquela escolha também, né? Exato. Fala, Rafa. Tira todo mundo, Rafa. Não é por aí, não. Mas é um bom ponto, você pode escolher se você vai falar do Gerson que jogou contra o Amazonas ou se vai falar do Gerson que jogou contra o Corinthians aqui no Maracanã. São 2 cortes recentes, são 2 partidas que muito próximas uma da outra. E aqui contra o Flamengo, contra o Corinthians no Maracanã, jogou demais. Jogou muito. Jogou a lá Gerson. Ele, sim, tem uma vocação para vagalume. A gente tem que reconhecer isso. Ele tem uma tendência a irritar o torcedor muitas vezes, isso também é verdade. Quando ele está naquela fase mais indolente, meio desprendido do jogo, isso irrita e aí eu vou ao encontro que mais ou menos tinha desenvolvido como raciocínio ontem o Zé Elias. Mas hoje, mais do que medo, pavor, temor, preocupação, eu não vejo razão para o Gerson sair do time do Flamengo. A temporada de 2024... chega agora no mês de maio para junho, num ponto de médio, né, entre aquilo que o Tite gosta de fazer nas suas equipes, aquilo que ele tem como predileção estratégica, tática para suas formações, e aquilo que o campo falou. Porque houve um momento no ano em que o Flamengo estava jogando o 4-3-3 bem, e aí o Tite falou, não tem como mexer nisso aqui agora. Teve um momento da oscilação, quando acaba o Carioca, começa o Brasileiro, começa a Libertadores. Aí agora o Flamengo chega numa condição, exceção do último jogo, de muito valor daquilo que tem feito em campo, no 4-4-2. E com o Gerson fazendo essa função estratégica, como disse o Pedro Ivo. Então, eu acho que não há razão hoje para tirar o Gerson do time. Oscilar, ele vai oscilar. Variar boas e más atuações, ele vai malhar porque é dele. Lá atrás ele variava menos, oscilava menos. Hoje ele oscila mais. Mas é sempre bom ter a reserva técnica do Gerson dentro de campo. E vai trazer o time principal, hein? Ele estava pensando em botar o time reserva para poupar para o jogo do colombiano, mas o time dos Milionários também já foi eliminado no colombiano, então falou, pô, vou poupar para quê? Então vai continuar. Não tem. Passear no Maracanã. Vai jogar sem o seu artilheiro, o Castro, Leonardo Castro, né? Tá fora.
Né? Então, o que o Milionários pode apresentar diante do bilionário? Então, é um duelo de opostos. Milionários contra o bilionário Flamengo, clube que tem faturamento de mais de 1 bilhão. Que é inegável que esse jogo tem um peso pro futuro da Libertadores. Sim. Porque a gente, quando saiu esse sorteio, a gente olhava pro grupo, pelo menos a maioria das pessoas, pensava o seguinte: o Flamengo vai liderar essa chave. Vai passar como primeiro, fará o segundo jogo no Maracanã nas oitavas, possivelmente vai brigar pela melhor campanha. Flamengo é pote 2. Então. O Bolívia não vai perder hoje. Isso pode ter, isso vai ter um peso daqui em diante na empate para o Bolívar hoje. Imaginar, é só a gente ver o que o Bolívar fez na última Libertadores, que era praticamente um time de uma nota só, né? Em casa, parecia o Bueno falando do Tite, o Leão. E jogando fora parecia o Bueno. Parecia o Pedro Ivo falando do Tite. Exatamente. Um carinho, é um amor. Vocês se amam, cara. Nossa. É uma afinidade, é uma parceria. Olha pro time do Palestino. O Bubu gosta muito de aposta, né? Quanto é que tá odd? Ele gosta. Quanto é que tá odd aí pro Palestino ganhar do Bolívar hoje? Vai procurar. Dá aquele conferência que gosta. Continua falando aí, eu vou procurar aqui a odd. O Flamengo vai ser o grande problema do sorteio do mata-mata da Libertadores. Problema pros outros. Claro. E talvez até problema pra ele. Porque quando ele olhar pro pote 1, opa, a qualidade desse time aí, eu decidindo fora. Então, assim, agora, não tem justiça nenhuma. O Flamengo fez por onde? Claro, não. Fez por onde para ter esse problema. Exato. Nossa, e enquanto muito você favorito. procura... Quem? 1,28, Bolívar, 9,50 Palestino. Então é 1-0 para E até porque você Então, mais uma vez, confirmando a tese da mesa, né, Bueno? Tem favorito. Até porque ele falou que vai ser 4-0 pro Flamengo, fora o show. Não, menos de 4-0. Vamos ouvir agora o Vai ser Eduardo 5-0. Paes. O Eduardo Paes, que vai ter um assunto especial do flamenguista sobre a possibilidade de um estádio. Vamos acompanhar. Qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço? Vai diminuir o valor do seu potencial construtivo? Independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, Landinho. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil, que pertence aos governos, ao chefe executivo, a tal da desapropriação. Ao dispor e deter todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento como o estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial construtivo que ele detém, valoriza. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, dar esmola com o chapéu alheio. Então, se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa que é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Muito bem, tá aí um Eduardo Paes falando sobre essa possibilidade. Prefeito mudou o ditado, hein? Ô Rafa, para você encerrar também, arrematando as informações do Flamengo, a gente tem mais 3 minutinhos. Quais são as informações a respeito disso? Diga, Zé. Rafa, você, além das informações, como é que funciona isso? O prefeito faz um discurso que se a Caixa não ajudar, ele vai desapropriar um terreno. Como é que funciona isso? Isso aí, desculpa. Bom ponto, Zé. Ele tem o direito de fazer isso. Tem prerrogativa. Está dentro da Constituição da República Federativa do Brasil. Ele pode fazer isso, na questão de poder público executivo de uma área urbana de um município. Então ele é o prefeito. É inacreditável. Ele máxima no município. Ele tem o direito de desapropriar. Quer dizer, normalmente um terreno é desapropriado por razões um pouco mais específicas, de mau uso, de dívidas tributárias. Dificilmente se desapropria um terreno para construir um estádio de futebol, para alguém com quem você está negociando a venda do terreno. O que o Eduardo Paes está fazendo é uma pressão do poder público para cima da Caixa Econômica para que ela aceite as condições que o Flamengo está oferecendo para a compra do terreno. E é absolutamente necessário para o Rodolfo Landim fechar esse negócio, lançar a pedra fundamental do estádio do Flamengo na zona portuária até dezembro. Sabe por quê? Porque termina o mandato dele. E aí, a partir de janeiro, será outro o presidente do Flamengo, mesmo que seja da linha sucessória, alguém do grupo político do Landim, não será ele. Então, o presidente que assume o clube e um mês depois tem a tragédia
tragédia do Ninho, e a partir de então o Flamengo começa a ter resultados esportivos de altíssimo valor, depois contratos incríveis de exploração de marca, de fornecimento de material esportivo, de patrocinador master, e a encerrar a gestão com a pedra fundamental do estádio lançada, ele vai estar se credenciando a tentar pleitear a condição de maior presidente do Flamengo de todos os tempos. E aí usa a relação pessoal próxima e o poder que tem da marca Flamengo nesse trato com o Eduardo Paes. Poder fazer isso, o prefeito do Rio de Janeiro pode fazer, e me parece muito mais uma tentativa de acelerar a negociação do que propriamente uma ameaça que venha a se concretizar. Cara, sabe o que eu percebi aqui? No tom da pergunta do Zé Elias para o Rafael Marques, que o Zé Elias quis tirar uma onda, quis lacrar. Não sei se é bem lacrar a palavra certa, neste caso, mas o Zé Elias quis tirar uma onda. Mas como assim o prefeito do Rio de Janeiro pode liberar o terreno para o Flamengo? Como assim desapropriar o terreno? Por quê, cara? Está na Constituição, e se ele falou que ele pode fazer isso é porque ele sabe do que está falando e alguém autorizou ele a falar isso, né? Então, eu não sou aqui um expert em leis, mas se o Eduardo Paes falou que pode desapropriar o terreno para o Flamengo construir lá, alegando que o Flamengo traria para o Rio de Janeiro muitos recursos para aquela região, o Flamengo construindo o seu estádio ali, com isso o Flamengo valorizaria aquela área, né, cara? Que hoje é totalmente desvalorizado por conta do gasômetro, né? Pensa, um estádio do Flamengo ali, quanto que não vai valorizar o metro quadrado daquele território, daquela área em específico, né? Tendo shoppings, tendo lojas, restaurantes, tendo museu, cara. Então, para o prefeito do Rio de Janeiro, é fundamental a construção do estádio ali para valorizar a cidade, para valorizar aquela área, né, que hoje é desvalorizada por causa do gasômetro, certo? Então foi assim que eu vi o Eduardo Paes falando, né, ontem, com as imagens do paparazzo rubro-negro que a gente trouxe aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso, o estádio do Flamengo sairá. Cara, está faltando pouco para a liberação do terreno. Daqui a pouco o Flamengo vai ter em mãos os documentos para começarmos a construção do nosso estádio, o tão sonhado estádio rubro-negro. Que maravilha, cara, eu não vejo a hora. É isso aí, galera, vai começar este ano, com certeza, e demora de 4 a 5 anos para ficar pronto, né, porque será um mega estádio, né? A capacidade será de 80 a 100 mil espectadores, então vai ser um gigantesco estádio do nosso Mengão. E lembrando mais uma vez aqui, hoje tem Flamengo e Milionários, 9 da noite. O jogo passará exclusivamente no Star Plus e também no canal ESPN Brasil. Valeu, deixa aqui nos comentários o seu palpite para este jogo. O meu é 3-0 Mengão. Vamos para cima deles. Vai ser um jogaço para nós, hein? Vai ser um amasso, hein? Já tô até vendo. E o Gabigol, será que entra em campo? Será que não entra? Fabrício Bruno ficará no banco, poupado, já está vendido para o West Ham. Será que o Eric Pulgar entra no segundo tempo? E o De La Cruz terá condições de jogar os 90 minutos? Tudo isso vamos saber a partir das 9 da noite. Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e até mais. Fui!